pediram algumas vezes para fazer vídeos falando sobre personagens assexuais e aromânticos. Eu resolvi aproveitar esses pedidos para falar sobre um dos meus animes favoritos, Bloom to You, também conhecido como Yagakimi ou Yagati Kimi ni Naru, que é um Yuri, Shoujo GL, como preferir chamar, um romance entre duas garotas que tem simplesmente uma das conversas mais belas sobre a sexualidade que eu já vi. Além de o anime ser simplesmente impecável, vale muito a pena dar uma chance. Caso você não tenha assistido, não se preocupe, esse vídeo vai ser completamente compreensível, mesmo para quem nunca assistiu o anime. Antes de começar a falar sobre o tema em si, eu gostaria também de dar uma pincelada em cima do que é a sexualidade, o que é a romanticidade, para quem não entende muito sobre. E se você não entende, não se preocupa, é completamente normal, tem muitas pautas na comunidade LGBT, você não tem obrigação de saber de tudo. O importante é simplesmente respeitar e estar disposto a tentar entender quando alguém fala sobre. Enfim, primeiramente, o termo aroeice, que é uma abreviação de aromântico e assexual. Eu tô explicando isso aqui também porque é algo que eu vou citar outras vezes durante o vídeo. Lembrando que a romanticidade e a sexualidade são coisas separadas. Não necessariamente a pessoa vai ser os dois, embora seja bem comum. Enfim, uma pessoa assexual é alguém cuja atração sexual funciona diferente do esperado socialmente, embora isso não esteja ligado com a libido. Tenham isso em mente. É mais uma questão da sua atração ser condicional ou então nula. E sim, assexuais podem ter outras sexualidades. Você pode ser assexual e gay, lésbica, bi, pan, hétero, tanto faz. A sexualidade é sobre como a sua atração se comporta e não do que você gosta. E também existem os assexuais estritos, que são os casos onde a pessoa realmente não sente atração alguma. E existem outros termozinhos na comunidade que, se eu fosse falar sobre, ia ficar muito tempo aqui. Então fica para outro vídeo se vocês quiserem. A romanticidade é basicamente o irmão da sexualidade, só que ao invés de falar sobre a atração sexual, é sobre a atração romântica, a paixão e esse tipo de coisa, na qual ela se comporta de forma inexistente ou então condicional, diferente daquilo que é esperado socialmente de como funciona para a maioria das pessoas. Essa foi a pincelada que eu queria dar, só para vocês poderem ter uma ideia sobre esse tema. E agora, bora pro vídeo. Um espectador do romance, a assexualidade em Bloom to You. O anime segue a protagonista Yu Koito, que na sua formatura do middle school, um amigo de infância dela se declara pra ela, e ela absolutamente não sabe o que sentir. A Yu sempre foi apaixonada por mangás de romance, filmes de romance, músicas de romance. Ela adora ver sobre, ler sobre, ouvir sobre. Só que ela nunca sentiu isso. Ela nunca experienciou nenhum desses sentimentos. E quando alguém, principalmente pelo fato de ser alguém que ela é próxima, se declara pra ela e ela simplesmente não sente nada, ela não sabe o que está sentindo, ela não tem noção nem do que deveria sentir, porque nunca passou por uma situação dessas, ela fica perdida. Tanto que se passou um mês desde essa formatura e da confissão e ela ainda não deu uma resposta pro garoto. Nessa nova escola de ensino médio, ela acaba, por acidente, vendo a presidente do conselho estudantil, que é a Touko Nanami, rejeitando um cara. E nisso ela descobre que a Touko rejeita todo mundo que se declara pra ela, que ela nunca gostou de ninguém, que ela nunca namorou ninguém, que ela nunca ficou com ninguém. E então a Yu começa a acreditar que a Touko é igual a ela, que ela finalmente encontrou alguém que vai entendê-la. Só que quando a Touko descobre que elas estão na mesma situação, ela se apaixona pela Yu. A Touko nunca foi incapaz de gostar de alguém, mas a Touko se odeia. Ela não sente que merece ser amada. Então, como ela poderia se apaixonar por alguém que ama aquilo que ela odeia? A Yu, até onde ela sabe, é incapaz de se apaixonar. Então a Yu nunca a amaria. Se ela gostasse da Yu, ela nunca estaria gostando de alguém que ama o que ela odeia. E é assim que começa esse anime simplesmente maravilhoso. Existe uma baita discussão em cima da Yu ser assexual e aromântica ou não. Isso daí não é canônico no anime, só é canônico que ela é lésbica. Então, esse fato dela ter dificuldade de gostar de alguém pode ser lido como ela não entendia a sexualidade dela, como também pode ser visto como ela é sim a romântica sexual, que é o que eu acredito que ela seja. Só que não é algo confirmado. O real personagem Aroace aqui do anime é o Seiji Maki, e é nele que eu quero focar nesse vídeo. Ele é um personagem secundário, mas ainda assim ele consegue ser uma parte importantíssima na história, porque ele que ajuda a Yu a entender
que ela estava sim se apaixonando pela Touko com o passar dos episódios, e quando ela descobre que ele é Aroace, ele também a ajuda a entender que ela não é igual a ele, que ela na verdade quer ser como ele, porque apenas isso dará sentido a como ela se sentiu durante todo esse tempo. No começo do anime, a Yu deixa claro que ela não sabe o que o amor é, que ela nunca experimentou isso e que ela também acredita que ela seja incapaz disso. Mas ao mesmo tempo que ela acredita que ela seja incapaz, ela quer isso pra vida dela. E sim, parece meio sem sentido, controverso, paradoxal esse fato dela querer ser igual ao Maki, que é o personagem Aroace, ao mesmo tempo que ela quer sim ser capaz de se apaixonar. Mas sentimentos são confusos demais. Justamente por ela querer sentir essas coisas e nunca ter sido capaz, a melhor forma de lidar com isso seria se colocar numa posição na qual você realmente não consegue, porque assim vai ter um sentido pra você não ter o que você tanto quer. Conforme a Yu começa a desenvolver a relação dela com a Touko, ela acredita que ela não consegue sentir amor, mas ela quer tentar, e é por isso que ela tá nisso. A Touko se apaixonou pela Yu porque a Yu era incapaz de se apaixonar pela Touko. E foi assim que elas acabaram numa relação estranha, pra se dizer, na qual elas se beijam de vez em quando. A Touko fez a Yu prometer que jamais se apaixonaria por ela, mas a Yu tá nesse relacionamento porque ela quer tentar se apaixonar. Já o Maki, ele deixa claro que ele não quer se apaixonar, ele não quer esse amor romântico e ele também não sente que precisa disso. A principal diferença entre os dois é que a Yu quer sentir esse amor romântico e o Maki não. Inclusive, quando eles têm essa conversa sobre a sexualidade, que é simplesmente uma das cenas mais criativas que eu já vi pra falar desse tema, na qual ele tá sentado numa poltrona de uma plateia, não tem ninguém além dele, assistindo uma peça, um filme, eu não consigo lembrar direitinho disso agora, se eu não me engano é um filme. E nesse filme, ele vê as irmãs dele falando sobre as experiências românticas que elas têm com caras, ele vê amigas comentando sobre essas coisas, e ele gosta disso, ele se interessa por isso, ele realmente está muito bem naquela plateia assistindo outras pessoas viverem todas essas coisas. Mas em um momento, uma garota se declara pra ele, e é como se alguém do outro lado dessa tela estivesse interagindo com a plateia, mas ele não quer que os personagens façam isso. Ele não quer fazer parte dessa história, ele não quer fazer parte do amor. Na cabeça dele, é até mesmo algo errado, algo que estraga a experiência daquele filme. Quando a Yu fala com ele e diz que ela acha que eles são o mesmo, ele logo fala que ele não acredita nisso. Ele não consegue vê-los como iguais. Ele não acredita que isso seja verdade. Porque naquele ponto, até ele já tem noção de que ela está sim experimentando o amor. Ela só não vai admitir isso, ela só não entendeu isso. Ele mesmo fala que ela parece solitária nessa ideia de que ela não pode se apaixonar. Ele não, ele tá confortável consigo mesmo e nessa realidade dele. Em certo momento, o relacionamento da Yu com a Touko começa a ficar bem mais complicado. E é quando a Yu começa a dizer que ela não quer sentir isso, ela não quer mais esse sentimento. Ela tá cansada disso. Então ele usa uma analogia com beisebol pra explicar essa diferença das experiências deles. Nessa analogia, a Yu tava no banco reserva esperando a chance dela de começar a jogar. Já o Maki, ele tava na audiência e ele tava muito bem com isso. Ele não sentia essa necessidade de poder entrar em campo. A Yu não. Ela queria a oportunidade dela. Ela sempre esteve no banco reserva apenas esperando o momento para poder entrar em campo. E o Maki, ele faz parte da audiência, ele gosta de estar na audiência. Ele não quer jogar do jogo e ele nem pode entrar no jogo, porque ele nunca vai sentir isso. A Yu e o Maki são muito parecidos. Eles são muito próximos no anime e no mangá. A amizade deles dois é linda. Ele ajuda ela com muita coisa, ajuda ela a se entender em muitos pontos. Só que eles não são iguais. Eles nunca foram iguais. E quando a Yu começa a se apaixonar pela Touko, essa diferença fica clara, na qual ele continua o mesmo e ela agora está enfrentando todos esses sentimentos confusos e não sabe como lidar, porque ela achou que não era
era capaz disso antes. Eu possivelmente expliquei isso daqui muito mal, então desculpa qualquer coisa. Só que eu juro pra vocês que vale a pena demais ver o anime se vocês nunca tiverem assistido. Se vocês já tiverem assistido, vale a pena demais reassistir. E é isso. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Eu gostaria de estar agradecendo aos membros do canal Tixi, Sunny, Venom, LFB e Gatos Fofinhos pelo apoio. Muito obrigado de verdade. Vocês me ajudam demais com isso. E muito obrigado a você que tá assistindo até aqui por estar aqui. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Qualquer coisa, comenta aí. Se você tiver algum tema que gostaria que eu fale sobre, pode comentar. Eu tô sempre lendo os comentários. E mesmo que eu não faça por agora, eu vou tentar criar alguma coisa em cima disso pra pelo menos tocar no assunto em algum vídeo. Inclusive, eu acabei de lembrar que eu gostaria de agradecer demais, porque, tipo, meu vídeo sobre as personagens lésbicas pegou mais de 30 mil visualizações. Eu tô muito feliz, muito obrigado por tudo, velho. Mas enfim, era só isso. Até a próxima e tchau.